Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez com muita alegria, diversão, animação, coragem, não é? Para mais uma aula, para compartilhar mais um conhecimento, mais um assunto, mais uma disciplina. Hoje, aula de geografia. E vamos estudar esse conteúdo, ó, migração, imigração ou emigração. E vocês? Conhece o significado de cada termo desse? Sabe a diferença de um e outro? Não? Então, olha, está no lugar certo e com a pessoa certa, viu? Porque eu, a professora Ana Maria Rodrigues, venho compartilhar com vocês mais uma aula, mais um conhecimento. Então, vem comigo para mais uma aula. Pegue aí, olha, seu caderno, seu lápis, sua borracha, para anotar as informações importantes. E também alguma dúvida, para no final da aula compartilhar, certinho? Então vamos lá. O que são as migrações? Pois é, essa é a primeira pergunta da aula de hoje. E migração é o quê? É o deslocamento de indivíduos dentro de um espaço geográfico de forma temporária ou permanente. Pois é o deslocamento das pessoas, é a locomoção, não é, das pessoas dentro do mesmo país, de uma cidade para outra, de um estado para outra, ou também de um país para o outro, certo? Vamos ver essa diferença uma a uma. Vamos lá. Tipos de migrações. Quanto ao espaço, pode ser externa ou interna. Como assim, professora? Migração externa e interna. Então, vamos lá. Externa é quando eu saio do meu país de origem e vou para outro país. E interna é quando eu saio do meu lugar de origem em busca de outro lugar, agora dentro do mesmo país, certo? Como se externa é como se eu fosse sair do Brasil e fosse para os Estados Unidos. Uma migração externa. Migração interna, se eu sair da minha cidade, Orobó, para a cidade de Santa Cruz. É uma migração interna, ok? Então, vamos lá. Olha aí, migrações externas. Temos dois termos aí, imigrante e emigrante. Só muda uma letrinha, a letrinha inicial. Mas a mudança dessa letra faz toda a diferença. Imigrante, entrada de um indivíduo estrangeiro durante um dado período de tempo, geralmente um ano. Ou seja, quando alguém entra no meu país, não é? Que veio em busca de melhorias, que veio em busca de resolver algum problema, não é? Seja conhecer até mesmo o país, agora por um determinado tempo, um tempo curto, é imigrante. E emigrante é a saída de um indivíduo para o estrangeiro. Então, vamos conhecer logo aí essa diferença. Imigrante, quando alguém de outro país vem para o Brasil. E emigrante, quando alguém do Brasil sai do Brasil e vai para outro país, certo? Durante um dado período de tempo, geralmente um ano. Esse tempo aí é bem curtinho. Tá bom? Migrações externas. Imigrante, quando alguém entra dentro do nosso país de origem. Emigrante, quando alguém sai do nosso país de origem e vai para outro país. Ok? Então, vamos lá. Tipo de migrações externas. Quanto ao estatuto, podem ser. Quantas leis podem ser legais ou clandestinas. Então, quando é que acontece a migração legal? Realizam-se com o conhecimento e autorização dos países de chegada. Quando se tira, por exemplo, o passaporte, né? Tem um visto, então é tudo legalizado, é autorizado a entrada dessa pessoa em um determinado país. Por exemplo, eu vou para, novamente, os Estados Unidos. Então, para eu ir para os Estados Unidos, precisa de forma legal, precisa de quê? Do documento. Que documento é esse? O passaporte. Então, eu vou até a justiça,
pedir toda a autorização, não é, para entrar dentro de outro país. Essa é a forma legal, certo? Então, a partir do passaporte, autoriza o visto, tudinho. Então, eu posso ficar dentro daquele país por um determinado tempo. Isso é de forma legal, sem nenhum problema. E de forma clandestina, de forma ilegal, né, realizam-se sem o conhecimento e autorização dos países de chegada. É quando acontece vários acidentes, vários problemas, né, querer entrar em outro país sem ser de forma legal, ok? Vamos lá. Quanto à forma, né, aí pode ser voluntária ou forçada. Voluntária é quando realmente eu quero ir para um determinado país, conhecer, trabalhar, divulgar algum produto, seja lá qual que for o objetivo, certo? Forma voluntária, porque eu quero. E de forma forçada é quando efetuam-se devido às perseguições por motivos religiosos, políticos, sociais, raciais e ou de catástrofes naturais. Então, forçada é quando existe algo que vai contra a minha vontade, certo? Então, perseguição política. Então, eu tenho que sair do meu país por ter um pensamento e esse meu pensamento não ser respeitado pela maioria. Aí, o que acontece? Eu tenho que sair do meu lugar de origem para ir para outro país devido a perseguições políticas, religiosas, por não respeitar a minha crença, não é? E também por algumas catástrofes naturais. Acontece em muitos casos, certo? Quando de catástrofes naturais, por exemplo, terremoto, tsunami, entre outros fenômenos naturais. Vamos lá. Tipo de migrações internas, nós já vimos. Interna, quando acontece dentro do nosso próprio país. Saiu de uma cidade para outra, de um estado para outro, de uma região para outra, certo? Agora, existe o êxodo rural. E o que é êxodo rural, professora? Fácil de entender. Êxodo rural é a saída de pessoas do meio rural em direção à cidade. Pois é, existe essa migração interna, não é? Quando as pessoas saem da zona rural e vai para a cidade, aí essa migração da zona rural para a cidade é chamada de êxodo rural, certo? Quando sai da zona rural e vai para a cidade, em busca de estudo, em busca de trabalho, em busca de maiores independências, né? Porque na cidade tudo ali tem, é tudo mais perto, é mais fácil. Então, é o êxodo rural, certo? E a deriva urbana é o quê? Movimentos de pessoas pela cidade durante um certo período de tempo, deixando-se guiar pelas atrações do terreno. Então, deriva urbana é quando as pessoas de dentro de uma cidade, né, da zona urbana, elas ficam ali com um determinado tempo, devido a alguma festa cultural, devido a algum evento, devido a algum trabalho, devido a algum curso, certo? Vamos lá. Quais são as principais causas, minha gente, da migração? Primeiro, catástrofes e guerras, não é? Então, as catástrofes naturais, né? Os fenômenos naturais, terremoto, tsunami, a seca, por exemplo, né? Alguns dos principais motivos das pessoas saírem do seu lugar e ir para outro. Guerras também, né? Nosso país não tem guerra, né? Entre aspas, considerada guerra oficial como outros países. Melhores condições de vida? Pois é, quando a gente sai de um lugar e vai para o outro, tem um objetivo. Trabalho, estudo, emprego, melhores condições de vida, melhores acessos às instituições públicas, não é? Perseguições políticas e étnicas. Pois é, as perseguições políticas e também raciais. Muitas pessoas que sofrem com preconceito,
não é? Então, termina saindo do seu lugar, indo para outro, para se livrar do problema. Melhores salários, em busca de uma melhor condição de emprego e assim receber mais. Refugiados em fuga, pessoas que fogem das guerras, que fogem do trabalho escravo, não é? Os refugiados em fuga. De acordo com essas consequências sociodemográficas, o que acontece? Quais são as consequências? Toda ação tem uma consequência, não é isso? Então, essa consequência da mudança das pessoas de um lugar para outro, a primeira consequência é o quê? Áreas de partida. O que acontece? Com aquele lugar que houve a demanda, que houve o deslocamento, que houve a saída das pessoas, a população reduz, não é? Como a imagem aí já mostra, explica direitinho, não é isso? Fica bem menor o lugar, a cidade, o estado, o país que as pessoas se mudaram, a população diminui. E o lugar que vai receber essas pessoas, a população aumenta, não é? E com isso, no lugar que as pessoas saem, existe, além da diminuição de pessoas, de habitantes, o envelhecimento da população. Por quê? Quem se muda mais? Quem se desloca mais? É a juventude, os adolescentes, não é? Que vai em busca de trabalho, de estudo, de emprego, de melhores condições de vida, não é isso? Então, o envelhecimento da população. Diminuição da natalidade. Claro, a diminuição de nascimentos de pessoas, porque as pessoas que estão no período de reproduzir, de ter filhos, não estão mais ali naquele lugar, estão em outros. Então, a diminuição de natalidade. Diminuição da população total. Claro, se as pessoas que moravam ali, boa parte se mudou, boa parte saiu, então a população diminui, certo? E as consequências dos lugares que vão receber essas pessoas. O que acontece com esses lugares? Aumento da população total, não é? Dificuldades de integração. Então, esse aumento da população tem outros problemas, não é? Que existem, que surgem, né? Se aumentou a população, vai aumentar a necessidade de educação, vai aumentar a necessidade de emprego, vai aumentar a necessidade de moradia, vai aumentar em todos os sentidos, não é? E a dificuldade de integração, se adaptar naquele lugar. Tudo do início é muito difícil, muito novo. Então, se eu estou acostumada numa cidade e de repente vou morar em outra, então essa adaptação inicial aí é difícil. Se acostumar com os costumes, com a tradição daquele lugar, com as comidas, né? Com a cultura, com o jeito de cada um ser. É difícil. E a diversidade cultural, né? A parte cultural, os costumes, as tradições, certo? Vamos lá. E aí? Entenderam direitinho o que é migração, imigração e emigração? Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho a aula, tá bom? Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, volta ao vídeo, a videoaula novamente. Assiste direitinho, anota as dúvidas, pesquisa. Se não for o suficiente, pergunte ao seu professor. É bom manter essa interação, não é? Esse contato, sempre estar perguntando, questionando, e assim vai aumentando o conhecimento, tá bom? É normal ter dúvida, não é normal permanecer com a dúvida, tá bom? Então, olha a frase de hoje para terminar a aula. Inspira, respira, não pira. Então, quando a situação apertar, não é? Quando a dificuldade aumentar, quando os problemas todos surgirem de uma só vez, inspira, respira, mas não pira. Porque tudo nessa vida tem jeito, tudo passa. Passa tantas coisas boas, como também passa as coisas ruins, não é? Nossa vida é uma montanha russa, tipo uma roda gigante. Ora estamos lá em cima, ora estamos lá embaixo. Certinho? Então, com muita alegria, terminamos mais uma aula. Até mais, pessoal. Tchau, fiquem com Deus. Beijo no coração.
Se cuidem. A pandemia ainda não acabou. E os números estão aumentando, os números de mortes também. Então vamos se cuidar, minha gente. Vamos se cuidar. Tchau.